bem, os meus alunos, e você, com muito prazer agora se tornará o meu aluno e a minha aluna, tem muitas dúvidas do que é a competência 5. Então, o nosso canal ele é feito de acordo com as dúvidas dos alunos. Nós queremos ajudar e ir direto na dúvida para melhor solucionarmos. E muitos alunos me escrevem dizendo que a dúvida é a competência 5. Elas não sabem terminar uma redação. Pois a partir de agora vocês saberão. A competência 5, o que ela pede? É a proposta de intervenção. Olha que interessante. Proposta de intervenção. Não é uma proposta de solução. Eu sempre brinco com os meus alunos que só quem pode solucionar os problemas é nosso Senhor Jesus Cristo. O que o estudante pode fazer é propor algo que amenize o problema. Por exemplo, vamos nos recordar de um determinado ano em que foi cobrado a lei seca no Brasil. De lá até aqui, com certeza esta lei está em vigor. Com certeza os acidentes automobilísticos diminuíram, seja por responsabilidade no sentido de querer ainda continuar neste mundo, ou por causa das inúmeras multas, tratando-se de exagerar no álcool. Uma coisa ou outra, os acidentes automobilísticos diminuíram. Entretanto, não se solucionou 100% os acidentes causados por álcool no trânsito. Deu uma diminuída, mas não se encerrou totalmente. Por quê? Porque a minha competência 5, ela quer que você procure amenizar o problema, meu caro e minha cara aluna. Quer que você tente ofertar algo pela qual possa amenizar aquele problema. E esta solução, que interessante, vem para amenizar o problema e não a consequência do problema. Como assim, professor? Simples. Muitos alunos têm dúvidas de como terminar uma competência como a competência 5, porque elas querem a todo custo solucionar inúmeros, entre aspas, problemas. Quando, na verdade, o que ela está solucionando são consequências. Exemplo, crise no sistema penitenciário. Muitos alunos, na hora da conclusão, dizem e propõem o fim da superlotação. Mas, ora, a superlotação é a consequência de uma crise. Então, se você se preocupa em apenas solucionar a superlotação, ou seja, se você procura solucionar sempre somente as consequências, você se esquece de solucionar em amenizar o problema de fato. Porque quando você corta o mal pela raiz, você permite que as consequências automaticamente sejam extintas. Então você precisa entender o que é a competência 5. Primeira dica que eu oferto sobre o que seja a competência 5. A competência 5 vem para amenizar o problema e não para solucionar. Então, você vai procurar solucionar aquilo pela qual você colocou lá na sua introdução. E lembrando que toda introdução de uma redação precisa de uma tese. Então você vai procurar colocar a possível solução, entre aspas, daquilo que você já colocou como principal problema na minha introdução. Você vai precisar saber disso. Então, primeira dica, procure amenizar. A nossa segunda dica, entender o que é a diferença entre problema e consequência do problema. Quando eu entendo o que efetivamente é o problema, eu entendo que quando eu soluciono o problema, eu automaticamente soluciono as consequências. O que é que mais aflige os nossos problemas? São as leis. Então, do que adianta possivelmente nós solucionarmos a superlotação das crises se em outras áreas da lei não são efetivamente realizadas? Então o aluno ele tem muita
dificuldade em entender a diferença de consequência para problema. Nós precisamos entender isso. Outra questão que nós podemos trazer aqui para uma reflexão da nossa competência. Sempre, meus alunos, coloquem o órgão responsável por atuar naquilo que você considera como uma possível forma de amenizar o problema. Muitos alunos pecam e pecam feio por não especificar o órgão responsável que irá atuar naquela resolução do problema. E aí muitos gostam, até de colocar. Por isso, o governo deve fazer isso, isso e isso. Mas olha só, o governo possui muitos ministérios. Dentro dos ministérios, o governo acaba tendo subsídios, pequenos departamentos. O nosso Brasil é extremamente burocrático. Então, qual área do governo, qual departamento, qual setor, qual indivíduo irá atuar na ferida daquele problema, na ferida daquele conflito que a redação do Enem pediu? O aluno ainda não compreendeu isso. Então, o aluno acaba por generalizar. Aliás, 2 erros o aluno comete. Primeiro, tangenciando o tema, ou seja, afastando-se do que o tema propõe. E o segundo problema é generalizar. Ele acaba colocando como responsável algo que não tem nada a ver. Então, temos que compreender. Vamos fazer aqui uma rápida recapitulação. Primeira dica para a competência 5, olha só. Coloque em mente que você vai procurar amenizar o problema e não solucionar. Segundo, coloque resoluções específicas para o problema. Saiba de fato qual é o problema. E provavelmente o problema sempre é as leis. Terceiro ponto, coloque o órgão, o setor, a área do governo responsável por aquele problema de fato. E assim, você não se preocupará em tentar fornecer inúmeros tipos de solução, quando na verdade, ofertando a resolução que cai em cima do problema, as consequências já estarão solucionadas. Estão compreendendo? Estão entendendo? Deve-se fazer um novo vídeo a respeito deste problema, por você ainda não ter entendido? Pois muito bem, nos escreva, diga qual é a sua crítica, diga onde que você está errando e nós estaremos aqui de pronto atendimento a você. Um forte abraço, inscreva-se no canal, dê joinha, recomende aos seus amigos, comente. Nós precisamos da sua participação para que possamos ajudar várias e várias outras pessoas. Um forte abraço do professor Lucas Bezerra e até mais.